Olá, povo de Deus, quarta-feira da quinta semana da Páscoa, dia 5 de 5 de 2021. A nossa reflexão de hoje é a partir de Atos 15, de 1 a 6 e de João 15, de 1 a 8. O capítulo 15 de Atos é muito importante no esquema de Lucas e estaremos lendo hoje, quinta e sexta-feira. Sobre esta reunião em Jerusalém, muitos já a chamaram de Concílio de Jerusalém. Mas não se trata de uma reunião de todas as comunidades, como deveria ser um concílio, e sim somente de duas implicadas no momento: Jerusalém e Antioquia da Síria, de onde vinham Paulo e Barnabé. Estes dois estavam muito felizes na missão, causando a adesão de muitos pagãos ao cristianismo. Já sabemos que Paulo não tinha o costume de cobrar a circuncisão, costume de tradição judaica, aos pagãos. E então alguns homens, descendo da Judéia a Antioquia, puseram-se a ensinar aos irmãos o seguinte: se não vos circuncidais segundo o rito de Moisés, não podeis ser salvos. Originou-se então uma grande discussão de Paulo e Barnabé com eles. E resolveu-se que estes dois, com alguns outros irmãos, fossem tratar essa questão com os apóstolos e os anciãos em Jerusalém. Depois de terem sido acompanhados por alguns membros da comunidade, eles tomaram o caminho que atravessa a Fenícia e a Samaria. Contaram sobre a conversão dos pagãos, o que causou grande alegria entre todos os irmãos. Chegando a Jerusalém, eles foram recebidos pelos apóstolos e anciãos e contaram tudo o que Deus tinha feito por meio deles. Mas levantaram-se alguns que antes de ter abraçado a fé eram do partido dos fariseus, dizendo que era necessário circuncidar os pagãos e impor-lhes a observância da lei de Moisés. Reuniram-se então os apóstolos, os anciãos, todos implicados, para tratar desta questão. Essa reunião de Jerusalém vai estabelecer a unidade entre a missão de Paulo e a igreja de Jerusalém, que conservou a tradição dos apóstolos. Como destaca o padre Comblan, essa reunião situa a missão de Paulo em continuidade com a história de Israel, a história de Jesus, o envio dos 12, assim como a igreja de Jerusalém. Nela se configura de modo definitivo o fato fundamental que ocorreu com a vinda de Jesus. Deus abriu a porta da fé às nações. Graças a essa reunião de Jerusalém, consta que a missão de Paulo não é fundação de uma religião nova, mas o resultado final e a conclusão de toda a história de Israel. Lucas e Paulo divergem ao fazer a crônica dessa reunião. Infelizmente, aqui não dá para tratar dos detalhes dessa divergência. Eu gostaria de propor aos que me seguem nos comentários bíblicos que lessem seguidamente, comparando, Atos 15 e Carta aos Gálatas, capítulo 1, versículo 16, até o capítulo 2, versículo 14. Porém, a gente vai ver muitas divergências em vários pontos das duas narrativas. Mas, por outro lado, há também significativas convergências, tais como Paulo e Barnabé viajaram mesmo a Jerusalém. O problema central foi mesmo a circuncisão dos pagãos. Houve realmente a atuação de um grupo de judeu-cristãos extremistas. Paulo dá informações sobre a conversão dos gentios. Os responsáveis da igreja de Jerusalém rejeitam a obrigatoriedade da circuncisão aos pagãos
e salvou-se a unidade da igreja. Amanhã e depois veremos melhor esses pontos presentes na ata dessa reunião. Porém, queremos já destacar a importância do método da igreja primitiva. Quando aparece algum problema, reúnem-se os implicados, dialogam e resolvem juntos a questão. Essa pedagogia é válida até hoje e inibe o clima de desconfiança, de fofoca que pode corroer a vida da comunidade, a vida da igreja. Se todas as nossas comunidades assumirem esse método para resolver suas crises, todo mundo cresce. E aí a unidade da igreja sai fortalecida. João 15, de 1 a 8. Como já vimos anteriormente, o quarto evangelho apresenta uma estrutura bem definida em 2 livros. Do capítulo 1, versículo 19, até o capítulo 12, versículo 50, temos o livro dos sinais de Jesus, onde por diversas vezes Jesus vai dizendo que sua hora ainda não chegou. Do capítulo 13, versículo 1, até o capítulo 20, versículo 31, temos o livro da glória de Jesus, onde se dá a exaltação de Jesus. E por fim, chegou sua hora. E temos aí a confirmação definitiva de que Jesus é verdadeiramente o Filho de Deus. Esse segundo livro, o da Glória, começa no contexto da ceia derradeira, onde Jesus faz um longo discurso de despedida, que vai do capítulo 13 até o 17, versículo 26. Portanto, estamos com o nosso trecho de hoje em pleno discurso de despedida de Jesus, onde ele prega aos seus discípulos a perseverança no momento mais difícil de da sua partida de volta ao Pai. Jesus sabe da fragilidade dos discípulos e de diversas maneiras os prepara para dar continuidade à missão durante sua ausência. Como bem sintetiza o padre Wolfgang Gruen, esses 5 capítulos, de 13 a 17, dão a impressão de um retiro, em que Jesus se despede de seus discípulos. Após 3 anos de formação na convivência e na ação, é tempo de fazer um resumo que sirva, ao mesmo tempo, de avaliação, de reciclagem e preparação para os tempos difíceis que virão. A crise que aqui se anuncia é a que a comunidade de João estava vivendo naquele final do século I, reduzida, acuada, rachada por problemas internos, mas certa de que o Senhor continuava presente e fortalecida por seu Espírito. Ao usar a videira como comparação do povo novo que ele inaugura, povo que, para dar frutos, precisa permanecer nele, como os ramos permanecem articulados na videira, Jesus está se servindo de algo que já está presente na tradição profética. Se lermos Isaías 5, de 1 a 7, vemos que o profeta compara os israelitas com uma vinha que Deus cultivou com extremo carinho, esperando dela uvas da melhor qualidade. Mas foi uma grande decepção, pois essa vinha só produziu uvas azedas. E quando cantamos nas comunidades o Salmo 80, clamando ao Senhor que volte a cuidar de sua vinha, do Egito uma videira arrancaste com amor, com cuidado a replantaste, suas raízes afundou, e por sobre a terra toda sua sombra se espalhou. Mas, Senhor, o que fizeste? Por que teu amor se agasta? Derrubaste as cercas, todo mundo agora passa, cada um invade e rouba, quebra os ramos e devasta. E a vinha que plantaste, já não vens mais visitar?
o cuidado de tuas mãos, já nem queres mais olhar? Desgalhada, murcha e seca, desse jeito vais deixar? E nessa magnífica metáfora de Jesus sobre a videira, o verbo que se destaca é o permanecer. Ele é a videira, somos os ramos, o Pai, o agricultor, somente permanecendo unidos a Jesus Cristo. E entre nós teremos a certeza de sermos cuidados pelo Pai agricultor. Como é bom nos sentirmos ramos desta videira, tão amada e carinhosa, num tempo em que ouvimos tantas pregações de ódio, concorrência, armamento, divisão, polarização e desejo de nos destruirmos mutuamente. Repitamos a súplica do Salmo 80, para que o agricultor não nos deixe desgalhados, murchos e secos, e alvo fácil de qualquer um que vem, invade, rouba, quebra os ramos e devasta. Rezemos juntos. Cuida, Senhor, da tua vinha. Um beijo no seu coração.